as professoras pegaram essa filha, isso é uma história real, né? Levaram para mim e falaram assim: mãe, a sua filha tem autismo, ou é esquizofrênica, ela tem algum problema. A mãe ficou desesperada, começou a chorar: não, minha filha não pode ser autista, não acredito. E aí pegou a criança, levou numa clínica lá em São Paulo, a clínica que tinha um doutor mais fera na questão do autismo, né? E aí, ó, sua filha vai ficar comigo aqui 1 semana, beleza. Ela conseguiu, gastou a grana dela, vendeu o carro, fez tudo. A filha dela ficou 1 semana lá. E aí, depois de 1 semana, ela voltou. E aí, não sei se vocês vão visualizar o que eu estou falando, mas lembra aqueles filmes que a gente tem o detetive, tem um espelho, que aí a pessoa está do outro lado, que não consegue ver, eu não sei como é que é o nome, se é espelho refletivo, enfim. Aí, o doutor chama a mãe e fala assim: olha a sua filha. Aí a filha está assim numa sala, meio que fazendo assim, sabe? Aí ela começou já a chorar: poxa, minha filha é autista, de verdade, eu estou vendo um papel ali, ela deveria estar sentada desenhando. Aí o médico falou assim: agora, preste atenção no que eu vou fazer. Aí o médico libera o som da sala, e aí está tocando uma música. Aí ela falou assim: a sua filha só está dançando, a sua filha tem uma habilidade natural para dança. Observe isso e valorize isso nela. Ela não tem nada, ela só está tendo ela só tem uma valorização a mais para a dança. E hoje, essa menina eu esqueci o nome dela, agora me fugiu da cabeça, mas ela é a brasileira que é a número um do balé de Bolshoi até hoje. Você está entendendo? Ela foi diagnosticada como um problema, um autismo, uma esquizofrenia, mas de fato era algo que era inato nela. Por que eu estou falando isso tudo? A gente precisa observar isso nas crianças, né? A gente precisa observar, às vezes não é tristeza, às vezes não é isso, às vezes é uma habilidade inata que está surgindo nela. Eu achei legal o que você falou, porque eu acho que a igreja, né, a gente como igreja, a gente tem que se atualizar para a gente ter medidas inclusivas também. No caso do autismo também, pelo menos entender minimamente, eu não sei, eu também sou professora de escolinha, né, de criança, de geração nova lá na igreja. Educação infantil. Então a gente tem que pensar pelo menos, caramba, se entrar um autista aqui, como é que eu vou lidar? Ele tem padrões, então eu preciso aprender a respeitar isso para não jogar ele no canto, eu não posso jogar. Então eu tenho que colocar, mas eu não vou colocar às vezes junto porque ele vai se incomodar. As crianças também talvez não vão entender. Então todo é um processo. Então a gente tem que pensar nisso. Acho que a igreja ela tem que pensar nisso, de ser inclusiva, mais do que você falou sobre a questão do trauma, se a gente tem que expor. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado nisso de expor o nosso trauma. Claro que a gente não pode chegar para todo mundo. Talvez marcar um gabinete com um pastor, que você tenha confiança, ele vai te orientar para você ir a um psicólogo. A gente tem amigos com quem a gente se abre, mas assim, expor para todos é uma coisa muito complicada. Expor para a pessoa certa, né? Expor para a pessoa saber para quem Sim, falar, pra né? quem você Ter vai alguém falar. que possa realmente trazer uma referência. Coisas muito pessoais, assim, porque nem todo mundo vai saber lidar com essa informação, nem todo mundo está pronto, está preparado para saber, fulano foi abusado, né? Então, assim, a gente tem que saber para quem a gente vai expor isso. A gente vai no psicólogo, o psicólogo faz um encaminhamento, a gente marca um gabinete com o nosso pastor, que é uma pessoa de confiança. E, enfim, assim, dessa forma, eu acho que a igreja vai ser relevante. Outra questão que se coloca também, vocês já falaram assim, sobre o fator genético, né? É um fator de alerta a gente ter alguém na família que em algum momento ele tenha tentado contra a própria vida. Então, se em algum momento meu pai e minha mãe tentaram cometer o suicídio, e se eu sou uma pessoa que tem uma tendência depressiva, uma inclinação depressiva, eu preciso ficar atento ao meu comportamento, eu preciso estar ligado naquilo que pode... Ou se eu tenho alguém na família, né, que eu saiba de um histórico de tentativa de suicídio, mais tarde aquela pessoa tem um filho ou uma filha, é importante a gente observar isso, ou não há um risco que possa ser estabelecido ali dentro desse contexto? A ideação em si ela não é genética, mas é um fator de risco, sim, que você tem que estar observando, porque às vezes a pessoa, poxa, vai pensar, poxa, mas meu pai também cometeu isso, eu estou fadada a isso. Existe isso, né? As pessoas que pensam que tem uma hereditariedade no fracasso, e as pessoas acabam se conformando a isso. Mas a ideação em si não é, mas você tem que estar atento por já ter um familiar que tenha praticado isso. Pode ser encorajador para ela, né? Pode ser Exato. encorajador. Fator social também. A gente vive num mundo consumista, né? É o mundo das redes sociais,
é aquele mundinho que eu chamo que é o maravilhoso mundo de Bob, onde tudo funciona, com aquela galera da rede social que estão sempre ali postando nas praias lindas, né, nas ilhas paradisíacas, nos melhores restaurantes. Em algum momento, esse fator social de você se colocar, ou pelo menos se ver como a margem de todo um universo, né? Porque você abre as redes sociais hoje, está todo mundo sarado, lindo, maravilhoso, os cabelos esvoaçantes e tudo mais, e de repente aquela pessoa não consegue acompanhar esse padrão, que é um padrão aí que essa sociedade mundana tem colocado como sendo um padrão de sociedade. Isso pode ser um fator de interferência também, ou um combustível para a pessoa estar com pensamento, né? A senhora usou o termo ideação suicida, Fabinho? É interessante perceber isso, né? Que é claro que quem já tem uma tendência, né? Não necessariamente, mas quem já tem uma tendência, isso, claro, pode ser o fator, porque se você conversar, eu já tive oportunidade de estar nos meus primeiros pacientes no SPA lá na faculdade, eu já caí de cara num paciente que foi meu primeiro paciente da minha vida, né? Eu lembro muito bem dele, né? E ele tinha essas ideias, né? Ele já tinha 2 vezes pensado na possibilidade, ele era policial militar, né? Ele é policial militar, né? Então ele pensou 2 vezes em tirar a sua própria vida, né? E é muito interessante você perceber, né, que as dores dessas pessoas, geralmente, né, é sempre a comparação com o outro, é sempre, pô, eu não estou dando certo, né? E tem um filósofo que fala uma coisa que eu acho incrível, cara. Eu gosto, eu sei que tem psicólogos que não gostam do que eu vou falar agora não, mas eu acho incrível, que fala assim, que a pessoa que ela quer se matar, na verdade, ela não quer se matar, ela quer viver, né? Ela quer dar cabo na sua vida para ela. É tão insuportável não viver para ela que ela acha que se matando vai viver, né? E é interessante esse pensamento, né? Porque a gente parando para pensar, né? É uma pessoa que de fato tem a coragem de tirar o dom da vida, como a Bíblia fala, né? Cara, Deus nos deu o dom da vida, então é o dom da vida, cara. Sabe, de fato, ela está passando por algumas dores excessivas, né? Então, é muito importante a gente, e nessa conversa com esse rapaz era muito nítido, né? Que a comparação, eles tinham uma dificuldade numa comparação do cunhado dele, porque o cunhado conseguia dar uma vida muito boa para a irmã da esposa dele, ele não conseguia chegar naquele padrão. Então, era sempre muito baseado em comparações, né? É claro que ele já tinha uma questão do pai dele, o pai dele já tinha tentado suicídio, o pai dele tinha depressão, era esquizofrênico, né? Então já tinha toda uma questão biológica também ali, né? Que nele fazia sentido, né? Mas de fato eu acredito que sim. E é interessante isso, porque a gente vive de fato em 2 mundos, né? Um mundo que mostra que a gente tem que estar na moda, mas um mundo que milita para que você seja quem você quer ser, né, para que você seja autêntico, né? Autêntico, né? Então, essa confusão, sabe, ser adolescente hoje deve ser muito difícil, cara. Eu confesso para vocês, deve ser extremamente, que na minha época já era muito difícil, agora com esse nível de informação, com essas comparações, eu preciso ter esse cabelo, porque senão não vou entrar no grupo. E o cyberbullying também, né? Exatamente, hoje qualquer coisa que você joga na internet, a galera vai para cima de você, né? O bullying na minha época era zoação, hoje é bullying, e faz sentido ser mesmo, não estou desmerecendo isso, né? Mas é porque gerações mudam, cabeças mudam, né? Então, assim, de fato, o fator social pode sim influenciar, né, numa pessoa que já tem a tendência de ser, né? Por isso que eu hoje sempre aconselho as pessoas que me perguntam, cara, o que eu posso fazer para blindar a minha mente? Cara, ser você, né? É tão bom quando você começa a perceber quem é você de verdade, o valor que você tem, não o valor financeiro, mas o valor como pessoa, o que você pode agregar na vida do outro, tirar valor na vida do outro. Quando você começa de fato aí, já seria um outro GECEL, né? Falar de propósito, né? Quando você descobre qual é o teu propósito, cara, as coisas ficam muito mais fáceis. E eu acho que a busca da galera tem que ser essa. Não usar roupa, não é só usar roupa da moda, mas descobrir quem você é, qual é o teu propósito. Isso, e se você saber isso também, quem você é, ajuda muito, né? Porque você não vai ficar nessa de se comparar com o outro. Porque a gente estava até comentando aqui antes de começar sobre um filme, não chega a ser um documentário, não. Um documentário meio filme, do Dilema das Redes, na Netflix. Se você puder assistir, eu acho que vai ser muito interessante para a sua vida. Que fala sobre o propósito daquela rede, né? Por que as redes sociais elas foram criadas, elas fazem a gente ser refém daquilo, né? E aí você não pode ver
ouvir o barulhinho de uma notificação que você já corre lá para ver e você fica aprisionado, você sai do teu mundo real e vai parar nesse mundo onde tudo é fake, tudo é fabricado, está todo mundo sorrindo, os relacionamentos são perfeitos, e aí você começa a achar a sua vida muito ruim. Uma droga, muito monótono, né? Porque É. você não vive aquilo. Seu carro não é do ano, não é importado, você não está numa praia paradisíaca, como eu falei, não está comendo Você vê o outro fazendo doutorado enquanto você está fazendo toda a graduação ainda, e você começa a se achar, nossa, estou muito atrasado. Então, a gente acho que é um ato de autocuidado é a gente parar de ficar se comparando com o outro, olhar para a nossa vida, saber que a gente tem nosso tempo, que tudo vai caminhando conforme, não precisa correr tanto, porque o outro fez 3 cursos na pandemia, você não conseguiu fazer nenhum, só sobreviveu, tá tudo bem, gente. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. encarou, passou pelo Covid, já né? é Tá uma firme, grande tá em pé, É uma vitória. como nós, é uma vitória. E eu acho que nesse momento, eu entendo que nesse momento aí que entra o aspecto fé, que é você conseguir visualizar, né? Porque fé fala disso, você acreditar no impossível, né? A fé que renova, você acreditar no impossível, mas de uma forma serena, de uma forma tranquila. Eu ainda não fiz o doutorado, mas se Deus quiser eu vou fazer, né? Eu não comi lá no Clos Dragô, mas um dia se eu não comer lá, eu vou pelo menos ter dinheiro para pagar o pastel ali na Mananciais, enfim. E viver uma vida, ou se esforçar, por mais difícil que seja, porque às vezes a gente falando também, parece que é algo muito simples e muito prático. Não é. E a gente sabe que a pessoa que vive com o problema da depressão, a pessoa que vive sobre esse fardo, que tem que administrar essas doenças que propiciam o suicídio, passam por dificuldades inúmeras, né? Mas o exercício da fé, eu acho que ele se estabelece exatamente nesse momento. Eu conseguir enxergar, olhar para mim e ver que eu posso ser amanhã alguém melhor em Cristo Jesus. Eu posso exercitar a minha fé, entender o sacrifício de Jesus por mim, entender o amor de Deus, compreender o plano de salvação, né? O porquê que eu estou nessa terra. Não estou aqui a passeio, não estou aqui só para ocupar espaço, estou aqui para ser relevante, seja para o meu familiar, seja para a minha igreja, seja para o meu vizinho, enfim, ser relevante pelo menos para uma pessoa. Nós termos essa capacidade. Então, acredito que a coisa muda, né? Há uma forma de você olhar por um outro ângulo que possa te propiciar isso. E se você não consegue enxergar esse ângulo, né, não olhar dessa forma, buscar por ajuda, né? Buscar por auxílio. Eu tenho alguns amigos que não são nem cristãos, mas que atendem, né, e eles sempre falam comigo, a gente tem um grupo da galera da faculdade, eles sempre falam assim, cara, eu adoro quando vem algum cliente, cara, e o cara é evangélico ou católico, tem alguma fé, porque já é meio caminho andado. O que eles estão querendo dizer? Porque a fé, ela traz esperança, né? Ela exercita a esperança, exercita você ver o sobrenatural, né? Você já agradecer por algo que é o céu, que a gente nem viveu ainda, mas a gente já agradece porque vai morar lá. Então, isso exercita, né, a esperança, né? Exercita a boa estima, exercita acordar e, de fato, olhar as coisas com uma perspectiva diferente, né? Então é interessante isso, porque eles mesmos falam, né? Cara, eu fico muito feliz, chegou um evangélico aqui hoje, pô, chegou um católico aqui hoje, sei lá, chegou um espírita, ou enfim, qualquer outra religião, né? Eles ficam felizes, porque a fé, e assim, é muito interessante perceber isso, né? Eu vi uma matéria de um economista falando algo que eu achei muito interessante, falando da crise, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas não só aqui no Brasil, mas outros países, os primeiros estabelecimentos que o governo queria abrir era a igreja, né? Aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, o Crivella, a pessoa falou, mas é relacionado. Não, não é. Por quê? As pessoas sabem que a igreja chega onde o governo não pode chegar, né? A igreja traz o alívio, a igreja traz a sanidade para algumas pessoas. O alento, né? É o exato. momento em que você consegue. Eu acredito que o ambiente da igreja é o momento em que você consegue expressar quem você efetivamente é, até mesmo os seus próprios sentimentos. Porque a gente que é crente pentecostal, a gente chora, a gente grita, e para uns a gente está alegre, de repente a gente está triste, para outros a gente está triste, mas nós estamos alegres. Então você consegue externar
os seus sentimentos. Eu entendo que é importante isso, esse ambiente, esse convívio, essa ideia de você estar realmente reunido em culto, porque traz essa alegria. A igreja, acho que ela tem esse papel, que é um papel fundamental enquanto instituição, mas ele só se estabelece a partir do momento em que nós, enquanto indivíduos, né, somos ali aquela ferramenta que Sim. vai fazendo com que isso se torne uma realidade, né, para que também a gente não viva a utopia de que você veio para o culto, cantou, adorou, levantou as mãos, né, e seus problemas acabaram. Não é bem por aí, né? Eu conversei com uma menina, deve ter uns 5 meses atrás, ela passou por um período muito forte, né, uma depressão, enfim, extrema. Graças a Deus hoje ela está caminhando muito bem, né? E ela falou algo que eu achei extremamente interessante, porque eu me identifiquei muito. Ela falou, Fábio, sabe o que mudou minha vida na igreja? Foi quando eu tive uma conversa com um pastor, que o pastor se humanizou para mim. Ele falou assim, cara, eu também tenho um problema. Sabia que hoje eu acordei triste demais? Porque ela foi criada num ambiente no qual ela olhava para os líderes dela, eu estou falando de pastor, mas enfim, não necessariamente pastor, líderes, né? E ela sempre viu muita perfeição, muita santidade, né? Muito não erro, não faço, sabe? E ela olhava para a pessoa, falava assim, cara, eu nunca vou chegar naquilo ali, a depressão já puxava ela mais para baixo e pronto. E assim, quando ela teve conversa com o pastor se humanizou para ela, falou assim, cara, fica tranquila, o que você passa, eu também já passei, né? E aí ele confidenciou isso, que ele já até na adolescência ele teve depressão, enfim, humanizou muito, e ela falou assim, uau, incrível isso, né? Então, como o ambiente também, igreja, como a liderança ser mais humanizada, e quando eu digo humanizada, é o que você acabou de falar, né, Rob? Isso aqui, pelo menos, deveria ser um ambiente que eu venho falando assim, cara, pô, eu vacilei, hoje eu não estou bem, preciso da ajuda, e os irmãos não vão me julgar por isso, os irmãos vão falar assim, cara, a gente está junto, vamos lá, cara, vamos caminhar junto. Deveria ser assim, né? A gente espera, a gente vive e a gente luta por uma igreja assim, né? No qual as pessoas cheguem aqui, né? Um exemplo, alcoolizada, e eu não vou julgar, eu falo assim, cara, eu estou contigo, posso te ajudar? Pô, vamos caminhar junto, né? Então, a igreja tem um papel extremamente importante nessa caminhada, extremamente, e não falo isso só porque sou evangélico, falo isso porque converso com psicólogos e você, enfim, a gente compartilha da mesma profissão aqui, a gente sabe quanto o papel igreja, o papel fé, ele ajuda as pessoas, né? E acho que, assim, aquilo que você falou, realmente, é importante você saber que o teu líder também é vulnerável. Tem estudos que apontam que, possivelmente, Elias teve depressão, né? Então, cara, se Elias teve depressão, por que a gente não está vulnerável a isso? Estresse que leva a gente também, é um dos fatores que podem levar à depressão, e a gente está submetido a um mundo muito estressante, no seu trabalho, dentro de casa, e muitas coisas, muitas tarefas para você cumprir, muitas tarefas, às vezes, na igreja também, porque o ativismo também pode levar, né? O ativismo é aquela, você trabalhar sem você refletir o que você está fazendo. Às vezes ultrapassou esse lance de servitude, né, de você estar se doando, mas às vezes você está num ativismo, sem reflexão. E isso também pode gerar doença, gerar depressão dentro da igreja. Então, acho que a gente tem que estar atento à nossa saúde, à do outro, e pensar aquilo que são fatores de proteção para a gente, de vínculo, de amizade, de empatia, de acolhimento, de amparo. A gente tem um setor aqui na igreja que é a terceira idade, é um grupo extremamente ativo, é uma turma aí que viaja muito, que passeia, que festeja, que comemora muito, são bastante animados, né? Mas há um dado interessante na pesquisa que fala que a pessoa acima de 65 anos, né, é a maior taxa de suicídios. Como é que a gente pode lidar com essa faixa de idade, que são os irmãos aí da terceira idade, a membresia, né, da melhor idade? Como é que a gente pode criar uma atmosfera que possa, de certa forma, protegê-los desse tipo de sentimento, doutora? Nessa faixa tem muita perda de vínculo, né? Tem a questão da aposentadoria que chega e aí às vezes você perde a tua identidade, porque geralmente é assim, pelo menos os idosos que eu converso, eles se identificam muito com o trabalho. Eu sou jardineiro, não sei quantos anos, e eu sou mais conhecido, então tem uma identificação muito grande. Aí você se aposenta e a pessoa acha que perdeu a utilidade. Tem a questão de perda de vínculo também com o companheiro, que às vezes falece, e aí ela perde, e aí
perde um pouco do sentido da vida por causa disso, porque tem uma pessoa que passou quase a vida toda junto e perdeu a pessoa, perdeu o referencial total e não sabe muito bem o que fazer. Tem a questão de maus tratos, porque muitos idosos passam por isso dentro de casa, né, também. E também tem a questão de se sentir um peso para a família, porque às vezes as comorbidades, as doenças e etc., né, fazem a pessoa se sentir assim. Então, eu acho que a igreja ela tem que ser importante no sentido de que vocês estão falando, de que vocês estão fazendo, de montar uma rede de apoio entre eles também, de sair, olha, eles vão sair hoje a gente vai fazer alguma coisinha, hoje a gente vai fazer uma aula de culinária, qualquer coisa. Isso já é um fator de proteção para eles, para que eles se sintam úteis, né, na igreja também. E a Bíblia, ela nos dá muitas dicas enquanto a isso. Por exemplo, a Bíblia fala que deles vem a sabedoria, né? Tem aquele versículo, não lembro onde está, que os jovens profetizarão, os velhos terão visão. O que significa isso? Cara, eles têm a visão, eles têm a sabedoria, ou seja, para a gente adquirir essa sabedoria, a gente precisa fazer o quê? Sentar, conversar, dar ouvidos, né? Cara, é tão interessante, eu ainda tenho a minha avó viva, né? Eu perdi meus outros avós, mas como é interessante você sentar do lado de uma avó e você ouvir coisas, você fala assim, caramba, cara, mas ouvir mesmo, não é aquele ouvido assim, vou na casa da minha avó, vou ouvir, não, é ouvir, você sempre aprende alguma coisa, né? A Bíblia já nos dá essa dica, a gente precisa criar essa rede de apoio, ouvir. Quantos velhinhos chegam aqui, nos abraçam, né, Robson? Quer trocar ideia, quer conversar, a gente precisa ouvir eles, Quer né? puxar a nossa orelha. Quer puxar a orelha, demais. Eu Que tenho faz várias tias parte. aqui que puxam minha orelha, né? Enfim, quando eu preciso puxar. Então, assim, de fato, é importante, né, o nosso papel de ouvi-los, porque foi perfeita a sua colocação. Eles perderam diversos vínculos, amigos morreram, perderam identidade, né? Chega um momento que eles já percebem que, cara, tá chegando a minha hora, né? Então, de fato, isso na pandemia, então, se explodiu, né? Quantos velhinhos, quantos senhores, né, ficaram sozinhos dentro de casa. Isolados, né? Sem ninguém. O afastamento social. Exato. Foi um afastamento não só social, mas um afastamento afetivo, né? O jovem tem a rede social ali que está falando no WhatsApp, e às vezes eles não têm isso, né? Alguns ainda não têm, né? Então, como é importante, né? Os jovens têm que, cara, adolescente, jovem, tem que prestar atenção nisso. Sente do lado do seu avô, você vai aprender, cara. A Bíblia fala, eles possuem sabedoria, sabe? Sente, aprende. Então, o que você faria, na minha opinião? Pô, mas meu avô nem é formado. Meu avô por parte de mãe, ele era pedreiro. Mas assim, eu hoje trabalho numa empresa de engenharia. Eu hoje olho e falo assim, cara, meu avô era engenheiro. Meu avô não era pedreiro. O que ele falava, o que ele fazia, é algo que um engenheiro faz, né? Então, não desmerecendo a profissão de engenharia, mas assim, porque existe a sabedoria, né? Existe o tempo, é como nós. É interessante você parar para você conversar com um psicólogo que já tem 60 anos de estrada. Uau! Você pode fazer Harvard, mas o cara vai ter a vivência. A faculdade não vai te dar isso, né? Então, é importante, né, a gente parar, ouvir e aprender com eles. E fazer da igreja também um ambiente, como você já disse, um ambiente de inclusão. Porque ele é idoso, mas ele tem muita coisa para ainda contribuir, né? Nós temos irmãs aqui, né, que cozinham como ninguém. Nós temos a irmã Eleni, que é uma excelente violonista, né? Canta super bem. Canta. Nós temos a irmã Miriam, que é uma excelente regente de coral, né? Tia Aninha, que cozinha como e tantas ninguém. Outras pessoas, né? Irmãos que escrevem poesia, né? Enfim, pessoas que têm algo ainda para passar. Então, é interessante a gente perceber que, se nós entendemos que a gente precisa trabalhar e tratar, cuidar da mente dessa faixa de idade, desses irmãos da terceira idade, nós precisamos fazer com que eles voltem a brilhar, né? Dar o devido espaço para eles, né? Criar um ambiente. A gente sabe que, em função da pandemia, há o distanciamento social, mas criar um vínculo ainda onde eles se sintam capazes, onde eles se sintam úteis, onde eles se sintam importantes, porque efetivamente são. E um outro aspecto que eu gostaria que vocês comentassem também aqui nós falamos sobre a questão das doenças psíquicas, né? Mas um outro dado da pesquisa importante é que ele fala que existem as doenças físicas que, por vezes, também são fatores que influenciam muito no posicionamento de um suicida.
Então, são pessoas que estão com alguma doença degenerativa, que já foram diagnosticados com câncer, ou são portadores do HIV. Explica isso para a gente, por que acontece de pessoas com esse tipo de patologias também, em algum momento, terem essa inclinação aí para o suicídio, doutora? Quer falar também? Pode falar. Tá, então, assim, na verdade, o que eu tenho estudado e percebido, o Robson, vamos falar do câncer, né? Eu tive minha tia super querida, né? Minha tia que morreu de câncer, né? E o câncer é um fator é uma doença que ela só não atinge a pessoa, mas ela atinge muito a família, né? É muito sofrimento para a família, né? Porque tem todo o tratamento que é extremamente delicado, a pessoa ela sente muita dor, pelo menos no caso da minha família foi isso que aconteceu, ela sentia muitas dores, né? Não conseguia dormir, às vezes não conseguia comer direito, né? Então, de fato, isso vai consumindo também um pouco da família, né? E a gente chega num momento que a pessoa começa a ter a ausência da esperança, né? A ausência, de fato, de olhar todos os dias, acordar com uma dor, acordar sem o seu cabelo, acordar com uma dificuldade, e a pessoa, e isso é muito comum quando você começa a estudar um pouco desses pacientes, né? Que as pessoas falam assim, eu vou adiantar esse sofrimento. Eu não preciso, eu já sei o meu destino, né? E às vezes nem é o próprio destino, porque o câncer a gente vê que tantas pessoas passaram por isso e foram curadas, né? A minha tia, ela teve câncer por 5 anos, foi, enfim, literalmente curada, né? Depois de, não sei se eu estou falando a data certa, mas depois de 5 anos acima que voltou o câncer novamente. Então ela passou um período bom, sabe? Curada. Né? Então, a ausência de esperança leva sim, né? Tanto que assim, eu até separei aqui, eu estava vendo uns vídeos essa semana, né? Antes até da gente falar do GECEL, né? E aí estava mostrando alguns tratamentos já para pessoas que têm esses problemas, né? Por exemplo, tem um tratamento novo agora, que é a estimulação elétrico transcraniana. O que é isso? São pequenos estímulos elétricos que dão no cérebro da pessoa para ver se o cérebro ele reaja. Né? Uma pessoa, por exemplo, às vezes que tem câncer faz isso também, para ver se o cérebro reage, para ver se o cérebro tem uma nova perspectiva, porque é algo biológico, é uma deformação biológica. Né? O biofeedback, o neurofeedback também eu achei extremamente interessante, que é uma reprogramação da sua mente através de feedback, através de conversas, né? Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele é treinável, literalmente treinável. Né? Então, assim, de fato, as doenças, eu falei do câncer, mas outras também podem proporcionar um ambiente propício para que isso aconteça, sem sombra de dúvida, né? É o excesso de medicação, é um cansaço, é um sofrimento, é justamente aquilo que a gente falou no início. Suicídio é uma tentativa da pessoa acabar com aquele sofrimento. Então, ela está constantemente, diariamente, sofrendo uma dor que não vai embora e ela acaba realmente ficando sem esperança, sem perspectiva de futuro e acaba querendo finalizar com sofrimento. Acho que é por isso que é importante, né? A gente estar muito próximo dessas pessoas, né? Não só delas, mas como pessoas que estão passando por dores de verdade, porque tem uma pesquisa, né, de um instituto de psiquiatria que fala sobre isso, né? Que 98% das pessoas que se mataram avisaram antes, de alguma forma, né? Em conversas depois com sinalizaram de alguma forma, pô, cara, não estou bem, até em brincadeiras bobas, pô, será que se eu pular daqui eu morro? Sabe? Então, assim, sinalizaram de alguma forma, né? Sinalizaram, e olha que interessante, sinalizaram muitas das vezes, começaram a ficar até mais amorosos, como se fosse uma despedida, tipo, pô, eu vou ser mais legal com a minha esposa, eu vou ser mais legal com meus filhos, porque daqui a um tempo eu não vou estar aqui, eu vou tirar minha vida, então eu preciso deixar esse registro que eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, né? Então, de fato, é interessante, as pessoas mostram isso, elas falam de alguma forma, sinalizam, né, de alguma forma com diversas estão passando frases por um problema. que estão passando por problema, e às vezes a gente acha que é brincadeira, a gente acha que é coisa da cabeça, como eu falei, a gente acha que é uma fase da adolescência. Essa fase, garotada, isso vai passar, eu já passei por isso. Quantas vezes já ouviu isso? Já passei por isso, né? E, de fato, a pessoa está sinalizando e a gente não tem... É óbvio, gente, aqui não é um julgamento, né? As pessoas, às vezes, não sabem, né? Não tem essa informação. Né? E até não sabem como lidar, Exato, né? Porque você está convivendo... O direcionamento, né? O direcionamento. Quando você fala sobre isso, automaticamente a gente fica pensando no contexto da célula familiar, né? Em que momento que a família ela precisa estar bem atenta a isso. Né? Quando a gente fala, né, de um índice alto, né, entre jovens, entre adolescentes,
Então, a família precisa estar atenta, né? E esse estar atento é o que exatamente, doutora Ivanise? Eu acho também que a gente tem que evitar, assim, culpabilizar a família, porque acontece, às vezes você, né, o caso do Mike até, que foi um menino de 17 anos que se suicidou, que a família não sabia, não tinha dado aparentemente sinais, assim, foi que ele que inspirou o Setembro Amarelo, né, por causa do Mustang, né? Isso. Enfim, às vezes a família não consegue perceber, mas aí por que a gente é importante a igreja estar fazendo isso? Porque a gente está aqui falando certas coisas e aí você vai percebendo os pequenos sinais, as pequenas alterações de comportamento, porque, cara, a família ela tem um papel muito, muito, muito importante, seja positivamente quanto negativamente. Por isso que eu acho que, enquanto cristã, falando, eu acho que a igreja ela tem um papel muito importante na transformação e no aperfeiçoamento do caráter das pessoas, porque o que a gente vê de famílias problemáticas que colocam pesos enormes sobre os filhos e que têm um relacionamento tóxico, abusivo. Nessa pandemia, as crianças tendo que ficar em casa com pais que batem nas crianças ou que batem na esposa, as crianças vivenciam isso, crianças também se matam, gente. É uma coisa que não é assim, muito noticiada, mas acontece também. O medicamento, ela tem acesso ao medicamento dos pais, acaba pegando e acaba fazendo ingestão e se mata. Eu trabalhei no Conselho Tutelar por um tempo e, cara, a gente, do nada, você ouvia lá, olha, se suicidou, se jogou das pedras em Niterói. É uma coisa, assim, muito triste, sabe? E aí já é tarde, né? Então, assim, lógico que não adianta depois culpabilizar a família, porque a família também sofre, tem um sofrimento ali muito grande. Pelo menos de 5 a 10 pessoas são afetadas com o suicídio de uma pessoa. Então, mas o que a gente pode fazer antes para prevenir é isso, é acolher, a família tem que estar atenta com... Se a criança foi abusada, ela tem que levar essa criança para ela ter uma terapia, para isso poder elaborar isso, né? Porque às vezes tratar desse sentimento que está ali, né? Exatamente. Não adormecido, mas eu acredito que esteja ali martelando e esteja agredindo dia a dia, porque a criança, no caso daquilo que a senhora mencionou agora, que tenha sofrido algum tipo de abuso, eu fico imaginando que é uma ferida que foi aberta e parece que a todo instante ela está sendo ali futucada, né? Então, precisa desse tratamento. Sim, e aí tem um fator também que você pode ver isso quando a pessoa se autolesiona. Às vezes você vai numa escola, você vê vários adolescentes com o pulso cortado, e isso está aumentando muito. Porque a pessoa precisa dar uma dor real para aquele sofrimento que está na mente dela, sabe? Ela precisa elaborar isso, significar de uma forma, e ela começa a se machucar. E você, nossa, por que esse adolescente está todo machucado? Porque ela tem um sofrimento ali e ela não está conseguindo elaborar. E para ela colocar essa dor no corpo, para ela conseguir sofrer por aquilo, por uma dor real, ela acaba se machucando. Então, o pai tem que estar atento. A mãe, poxa, meu filho está machucado, o que aconteceu, meu filho? Você está bem? Sem julgamentos, acolhimento, né, com empatia, com amor pelo seu filho, pelo seu parente, pelo seu sobrinho, seja quem for. O diálogo, né, acho que entre o pai e o filho, nós que somos pais, o Fabinho daqui a pouquinho vai viver isso, né, é importante essa ideia de você... Eu sou pai de menina, então a gente criar a ideia do vínculo, de estabelecer mesmo o vínculo, né, e por vezes... né, que não me ouçam, e ela deve estar me ouvindo agora, que ela fala que é Wesleyana News, né? Pai, hoje estava bem no Wesleyana News, hoje a sua barriga estava estufada no Wesleyana News. Mas o que eu percebo é que a gente precisa, cada vez mais, enquanto pais, seja de meninos ou de meninas, estabelecer esse vínculo, para que esse filho, ele perceba que há um caminho pavimentado entre ele e o seu pai, entre ele e a sua mãe, e um caminho muito tranquilo, para que a cada instante, a cada momento, ele possa trilhar aquele caminho, seja uma via de mão dupla, onde ele saiba que ele tem na figura do pai, na figura da mãe, alguém que está ali pronto para ouvi-lo, para dar a devida atenção.
por mais simples que seja o assunto, é importante isso, né? A gente Ser ouvido é importante. Né? a gente volta a essa questão da nossa sociedade que está extremamente acelerada e por vezes a gente tem que estar se policiando, né, mesmo para dar o devido tempo para aquele nosso filho. É importante esse vínculo, né, doutora? A questão também da palavra, né? Daquilo que a gente diz sobre eles, né? Sobre os filhos, gente. Palavras de bênção, agora falando como cristã, palavras de bênção, não palavra de maldição. Não fala, menino, você é muito burro, você é um burro, você nunca vai ser nada na vida. Isso tudo reverbera na mente da pessoa até ela... E às vezes Pode digitar o destino dela. Não, e agora o diabo se aproveita mesmo disso, né? Aí a gente espiritualiza, Claro. porque por vezes o inimigo vem com essas mentiras aí e a gente lança uma palavra maldita e o inimigo vem, se apega a essa palavra e fica ali a todo instante fortalecendo isso na mente fragilizada daquela criança ali. Então é importante a gente ter essa E assim, visão. quando você fala de vínculo, eu lembro da passagem que a gente fala de um suicida, né? Que a gente fala de Judas, né? É muito nítido quando Judas perde o vínculo real com Jesus, né? Na traição lá, que enfim, ele faz tudo isso, né? A culpa, né? É tão grande que faz com que ele se mate. Por exemplo, aí você olha assim, Pedro também traiu Jesus, né? Mas o Pedro, ele não teve culpa, né? Pedro teve culpa, mas o Judas teve remorso. É diferente, né? Ele teve remorso. A Bíblia, ela não detalha isso, mas é muito nítido que ele teve remorso, né? Logo após ele vai se enforca, né? Então, a importância do vínculo, né? Perca o vínculo, né? Eu vou ter duas opções, né? De fato, no caso bíblico falando, né? Se arrepender, como Pedro fez, né? Voltar, se arrepender, né? Enfim, ter uma outra oportunidade, né? Ou de fato, o caso mais drástico que ele sentiu o remorso, né? O remorso levou ele ao extremo, né? E era um cara que andava do lado de Jesus, né? Então, olha a importância, né? Às vezes, graças a Deus eu não tenho ouvido mais isso, mas isso era o que tremia a minha alma quando eu via isso, né? Eu não consigo me conformar com pessoas que têm Jesus na vida e se matam. Então, você não leu a Bíblia, cara, né? Você não leu a Bíblia, porque o cara andava, era um dos 12, né? E se matou, né? E aqui a gente não está abrindo parêntese para que, não, então, isso não é isso, né? Mas ele tinha um vínculo com Jesus, ele andava com Jesus, ele comia, acho que Jesus comia, ele ouvia o que Jesus falava, mas ele perdeu o vínculo. Em algum momento da vida ele perdeu o vínculo. Não só perdeu o vínculo também, mas não se permitiu ser curado, ser tratado. É o remorso, né? Porque na realidade você anda com Deus, mas você precisa permitir. Eu entendo que a pessoa que sofre de alguma doença nessa área psíquica, ela precisa se permitir ser curada, se permitir ser tratada, entender que ela tem acesso ao médico, aquela pessoa que pode ajudá-la, mas precisa haver essa iniciativa, a gente precisa criar esse estímulo, né, essa conscientização, né? Eu sei que não deve ser nada fácil, doutora, mas é preciso, tem que haver esse esforço, né? Precisa haver essa sinalização, esse movimento, correto? Acho que a gente, enquanto cristão, a gente precisa, né, ter um exercício diário de saber quem Deus é e afirmar para a gente quem a gente também é em Cristo, sabe? Conhecer o amor de Deus, conhecer que Ele está ali, que Ele é nosso Pai, que Ele está cuidando da gente, do nosso futuro, de saber que a gente é abençoado, que a gente é favorecido, que a gente é amado. E isso tudo a gente, né, falando enquanto cristã, isso tudo é muito importante para a gente. Isso tudo vai mudando a forma como a gente se enxerga, sabe? A gente passa a não se enxergar pelo que o outro está falando da gente, mas pelo que Deus está falando sobre nós. E é interessante, só pegando um gancho no que você está falando, né? A gente percebe assim que a OMS fala que de 2017 para cá o índice de suicídio cresceu muito, né? E a gente olha para as gerações, e a geração que eu vivi, eu acredito que vocês também, né? Geração que a gente falava mais com os nossos pais, a gente criava um ambiente dentro de casa, né? Por exemplo, todo domingo na casa da minha mãe a gente tinha que sentar para almoçar juntos, né? Então, e ali rolava as perguntas, como é que você está no colégio? Como é que estão as coisas? A gente tinha um ambiente de acolhimento, né? De perguntar, por mais que a gente às vezes não falasse tudo, a gente tinha a oportunidade, a gente se sentia ouvido, né? A gente se sentia acolhido por alguém, né? E hoje, muitas vezes, a gente perdeu isso, né? Então, como é importante
você criar esse ambiente dentro da sua casa, né? Um ambiente que entender que, cara, você pode precisar de um médico do teu psiquê. Você pode precisar ir num psicólogo. Isso é comum, filho. Isso é comum, filha. Você pode precisar de um psiquiatra. E isso é comum. Você pode ir. Tirar esses mitos, né? Que psiquiatra é médico de maluco. Né? Cara, não cabe mais ouvir isso hoje em dia, né? Que psiquiatra é médico de maluco. Não cabe mais. Isso é coisa passada, né? Então, a gente precisa tirar esses preconceitos que, vou para o psicólogo falar para quê? Prefiro sentar aqui e trocar uma ideia com meu amigo. É isso que o psicólogo vai fazer? Ficar me ouvindo? Não é isso. Então, a gente precisa quebrar esses preconceitos que ainda existem. Ainda existe. A gente está falando sobre esse aspecto de procurar médico, procurar medicação, de procurar atendimento, procurar... É algo fácil no aspecto, eu entendi que eu preciso e agora eu vou procurar um psicólogo. A gente sabe que não é uma coisa muito acessível, né? Me corrija se eu estiver equivocado. Fazer terapia, então você vai ter ali atendimento de pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Existe alguma instituição ou algum movimento, algum órgão governamental que possa proporcionar a essa pessoa que não tem recurso financeiro, porque vamos por um outro lado. O camarada ele sofre de depressão, o indivíduo sofre de depressão, ele entende que ele precisa de um acompanhamento por um profissional, mas assim, ele é assalariado, ele não tem recurso financeiro. Como é que ele pode se movimentar nesse sentido? Tem redes que se mobilizaram nessa pandemia para estar fazendo um atendimento online gratuito. Depois eu posso até botar para vocês, você colocar nos comentários. Ótimo, que eu agora não estou de cabeça assim. Sim. Mas eu sei que tem. E psicólogos que fazem valor social também. Eu não sei como é aqui na igreja a questão de atendimento. Acho que não está rolando, tem uma psicóloga que atende aqui. Tem. Então, aí depende. Hoje a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, sim. Da vida, que a pessoa pode entrar em contato, né? A gente tem alguns CAPs, não é fácil, tá? O Robson falou algo que realmente parece ser fácil, mas não é fácil ter atendimento público. E às vezes quando você consegue, você é atendido uma vez ao mês, e a gente sabe que uma vez ao mês às vezes é complicado, né? Mas de fato, a dica que eu dou, né, por exemplo, a gente tem diversas igrejas aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem a PIB, né? A PIB tem um trabalho incrível, a PIB do Recreio, né? Que é o centro, eu não me lembro agora, mas é centro Batista Betânia também. Então a gente tem algumas igrejas hoje que tem psicólogos que atendem. A gente tem na Taquara, que a Igreja Metodista também, Taquara. Que tem. Eu não sei como é que era a fila, a inscrição, mas a gente tem possibilidade. Eu já dei dica para diversas pessoas da PIB e conseguiram. Os SPAs, enfim, de faculdade, né? A Estácio tem, enfim, eu sei que a UVA tem também, acho que a PUC tem também, a UF. Então, assim, você tem diversas possibilidades de ir numa faculdade e ser atendido de graça, né? Então, existem essas possibilidades, sim. E no caso de ideação suicida, você vai numa rede de saúde que eles vão te encaminhar, porque essa questão é psiquiatra, é uma questão de, médico, de saúde pública, né? É uma prioridade. Senhores, estamos encerrando por aqui. Eu espero que essa família, você de casa, que esteve conosco nos recebendo aí na sua casa, nesse GC Online, que falamos sobre o Setembro Amarelo, que você possa ter sido abençoado, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de ouvir as considerações dos nossos ilustríssimos convidados, doutor Ivanise, as suas considerações finais para os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo. Gente, eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um espaço super potente, super importante. Eu acho que se cada um fizer o seu papel, se cada família buscar ser saudável, o pai for acessível, o filho for acessível, as coisas vão melhorar bastante e a gente vai conseguir diminuir esse índice, né, de mortalidade por suicídio. E é isso, eu agradeço. Doutor Fábio? Eu quero só... e aí é um pedido meu, né? Você que está me ouvindo, você que é aqui da igreja, não é? Enfim, depois você que vai ver esse vídeo, eu sei que tem muita gente que vê depois, né? Fale, cara. Procure alguém, converse, sabe? Se expresse, procure um profissional, procure uma rede de amigos, né? Mas se expresse, não fique só. Eu sei que a tendência das pessoas, quando passam por isso, é muitas das vezes se isolar. Mas se esforce de, pelo menos, falar com uma pessoa que você entenda que possa te ajudar, que você entenda que possa ser uma ponte para um tratamento, né? Não guarde isso para você, sabe? Jesus nos ensinou isso, né? Que
A comunhão é algo incrível, cara. A comunhão gera unção, a comunhão gera bênção para nossas vidas. Então, assim, esteja em comunhão, fale, procure, sabe? Se você quiser alguma dica, me procura a Vani, enfim, você procura a gente está aqui, de repente a gente não vai conseguir te atender, mas a gente vai conseguir pelo menos te dar uma dica, te direcionar para algum profissional que possa, e que Deus possa abençoar a tua vida. Obrigado, então, doutora Vanise, pela oportunidade de estar conosco aqui, pelo privilégio. Fabinho, que já é da casa, também o nosso muito obrigado. Nós queremos só trazer uma informação importante para vocês. Alguns irmãos aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook, estavam reclamando da oscilação hoje da nossa transmissão, que por vezes estava travando e muitos dos irmãos não conseguiram acompanhar ao vivo, de forma imediata, essa nossa transmissão. Mas esse vídeo ele vai estar disponível para você tanto no Facebook quanto no YouTube, para que você possa estar ali acompanhando e quem sabe ali fazendo seu comentário, mandando sua mensagem ali no Facebook, você vai poder fazer o seu comentário, quem sabe uma pergunta, e mais tarde a gente vai poder passar aí para os nossos convidados para que eles estejam passando essa informação e dando uma resposta plausível para os irmãos. Vamos para os nossos anúncios. Informações importantes aqui da nossa igreja para você. Amanhã o pastor Luciano Batista e a sua esposa Cristina estão conosco aqui no Gotas de Sabedoria, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, ali pelo Instagram. Você vai poder estar recebendo a palavra de Deus para a sua vida de uma forma maravilhosa. Nas primeiras horas da manhã, uma palavra abençoadora para você. Na próxima quinta-feira, nós começamos uma campanha aqui liderada pelo Departamento de Adultos da nossa igreja, né? A Fé que Renova. Então, você é o nosso convidado para estar presente quinta-feira, às 19h30, no nosso culto presencial, um momento de celebração e adoração ao nosso Deus. Você é o nosso convidado a estar presente. Próximo domingo, nós temos 2 grandes reuniões, 2 grandes cultos de celebração ao Senhor também, e nós convidamos você que pode, para que esteja participando. É a celebração da Santa Ceia, no domingo às 9 horas da manhã, e também às 18 horas. A igreja está aqui preparada para recebê-lo e recebê-lo bem. Estamos aqui com o distanciamento social estabelecido pelas autoridades governamentais. Nós temos as nossas posições de higienização aqui, então você pode vir tranquilo, não há aglomeração. O que há é uma grande celebração ao Senhor. A você, ofertante e dizimista, eu quero continuar te encorajando a trazer a sua oferta, a trazer o seu dízimo à casa do Senhor, porque o seu dízimo e a sua oferta, como parte deste culto, tem feito a diferença para este lugar, para essa igreja. Você está vendo aí no seu vídeo as informações de como você doar, a conta da igreja também tem ali no QR Code, vai estar te direcionando para como você fazer a sua doação para a Igreja Metodista Wesleyana em Jardim Boiúna. Seja fiel com o seu dízimo, seja fiel com a sua oferta, que ela está sendo muito bem administrada aqui nesse lugar. Fica aqui também a minha palavra de agradecimento em nome da nossa ação social aos irmãos que estão fazendo um trabalho de doação maravilhoso, e graças a você, irmão, que tem doado, nós ultrapassamos, né, a marca de 6 toneladas, são quase 7 toneladas de alimentos distribuídos de janeiro até agora setembro. São mais de 120 famílias da nossa comunidade que estão sendo assistidas, mais de 25 famílias da nossa igreja que foram assistidas, né, por mês aqui, graças à sua doação. Então, continue doando, continue trazendo o seu alimento, que tem sido aí realmente uma bênção para muitas famílias que nesse momento de pandemia estão passando por alguma necessidade. Nós ficamos por aqui. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que tivemos e queremos abençoar a sua vida. Feche seus olhos aí onde você está e nós estaremos orando agradecidos ao nosso Deus. Pai, nós estamos na tua presença e eu quero abençoar essa casa, esse lar, essa família que está nos assistindo. Te agradecer pelos teus filhos, a doutora Vanise, o doutor Fábio, que estiveram aqui conosco, trazendo, Senhor, uma palavra de esclarecimento e tão relevante para os nossos dias, Senhor, que esses lares possam estar sendo livres de todo espírito de mortandade, meu Senhor, de todo espírito, meu Senhor amado, que venha depor ou influenciá-los ao mal. Se alguém que está passando por um momento de tristeza, de angústia, quem sabe até de depressão,
Tu és poderoso para curar, Senhor, Tu és poderoso para restaurar a mente, o coração desta vida, mas nós queremos também, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas levar a essa pessoa em entendimento de que ela pode ser, Senhor amado, curada, e para isso existem profissionais que podem ajudá-las, ó Senhor. Fica conosco, nos abençoe, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui. Deus abençoe. A paz do Senhor. Tchau.